Primeira questão aqui, ó, número 1. Assinar a alternativa que está correta. Letra A. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e os municípios. Certo ou errado? Errado. Tá faltando quem? DF, não é? Beleza, vamos seguindo. A criação ou transformação de um território federal em estado depende de regulamentação em lei ordinária. Certo ou errado? Errado, porque não é lei ordinária, é lei federal, né? Tá aqui, presta atenção. Criação ou transformação de território em estado depende de regulamentação em lei ordinária. Não é lei complementar federal. Beleza? Vamos lá. Letra C. Somente a União pode criar distinções entre brasileiros. Certo ou errado? Errado. Não é a União que cria distinções, e sim a Constituição. Somente a Constituição. E quando ela vai fazer isso, Rodrigo? Quando ela vai estabelecer os cargos privativos de brasileiro nato, como por exemplo, presidente da República, vice-presidente, senador, na verdade senador, não, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, beleza? Vamos lá, então só para nós o que? Letra D. E aí, vamos lá. É vedado aos entes da federação recusar dar fé a documentos públicos. Certo ou errado? Certinho. O que é dar fé? Não é? Afirmar que é verdadeiro. Eles não podem recusar, né, os documentos de uns estados e dos outros. Tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Número 2. A federação, tá vendo? Ou também chamado de Estado Federal, é a forma adotada pela República Federativa do Brasil desde a proclamação da República em 1889 e encontra-se fundamentado nas coletividades regionais e políticas autônomas. Isso que eu falei da parte da descentralização, certo? Denominadas estados, insere-se no contexto o Distrito Federal e os municípios. Esta é a base do princípio federalista, essa descentralização. Assinar a alternativa que demonstra todas as características do princípio anteriormente citado. Então vamos lá. Letra A. Descentralização política ou repartição constitucional de competências, repartição constitucional de rendas, participação da vontade das entidades locais, possibilidade de autoconstituição, autonomia administrativa e autonomia política. Certinho, não é? Letra A. O que significa isso aqui, ó? Descentralização política ou repartição constitucional de competências. É justamente esse esqueminha que eu fiz aqui para você, ó. Não é? Descentralização, ou seja, a União ela reparte competências, ou seja, atribuições, competências para poder fazer leis. Ela delega isso aí também a quem? Aos estados e aos municípios, bem como ao Distrito Federal. Então isso que é descentralização ou repartição constitucional de competências, certo? Beleza. Repartição constitucional de rendas, porque existe, né? O governo federal faz esse repasse. Participação da vontade das entidades locais, ou seja, cada lugar vai fazer sua legislação específica, né? Correto? A possibilidade de autoconstituição. O que é autoconstituição? Suas leis, ou seja, fazer a lei do município, que é chamada de lei orgânica. Estado pode ter a Constituição, com certeza, a Constituição autoriza isso, né? Vamos lá, autonomia administrativa, né, que é a questão da liberdade de organização, e autonomia política, né? Parte da organização também de administrar o município, o estado, enfim. Beleza? Então, ok. Vamos ver a letra B? Repartição constitucional de rendas e participação da vontade das entidades locais, repartição constitucional de competências, autonomia administrativa. Sim, tá certinho. Acontece que a letra A, ela tá o quê? Ela está mais completa, né? Letra C, descentralização política ou repartição constitucional de competências e autonomia política, certo? Certinho. Porém, está incompleto, né? E letra E, então, se a letra A, B e a letra C está incompleta, a letra D, que é só uma frasezinha, coitada, né? Autonomia administrativa e autonomia política, com certeza existe, né? Vamos lá. Número 3, uma pergunta difícil, né? A confederação é um tipo de... Aí você fala confederação. Ou seja, eu tenho uma federação e ela está se unindo com outras federações. Então, confederação. Então vamos lá. É um tipo de acordo entre estados soberanos? Sim. Agora vamos lá. Daria para acertar também por... Né? A resposta já falei que é letra A. Daria para acertar também por eliminação, né? O que acontece? Forma de Estado é federação, não é confederação. Forma de governo é o quê? Fogo na República, então a forma
é a republicana. Sistema de governo é o presidencialismo. Sigo o presidente. E regime de governo é o quê? Democrático, tá vendo? Tudo isso aqui que eu passei por você, tá vendo? Olha como é que isso cai em prova. Tá lá. O meu Rodrigo, me dá um exemplo de confederação que eu não entendi ainda. Muito simples, né? O Mercosul. O Mercosul é uma confederação, né? Diferentemente da federação, a confederação ela pode acabar. Porque vai que um país ele quer sair do Mercosul, ok. Agora, por exemplo, no caso da federação, um Estado ele pode sair, né, da federação? Não pode. Se o Estado resolver sair, vai dar o quê? Guerra civil, não pode. Então anota essa observação, e caso você ainda não saiba, né, na federação é impossível haver a secessão, ou seja, a separação. Enquanto que na confederação já é possível sim. Um Estado soberano ele pode decidir romper com um acordo comercial com outro país, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos lá então, seguindo o nosso expediente. 4. Para atingir o bem comum, o Estado se estrutura para exercer o poder político. Beleza. Nesse sentido, seguindo o conceito de forma de Estado, a organização pode ser. Então vamos lá. Forma de Estado. Forma de Estado, importante você destacar isso aí, vai ser o quê? Qual que é a dica? Fé, né? Federação. Então vamos lá. Letra A, monarquia ou república. República é o quê? Forma de governo, não pode ser. Monarquia constitucional ou república, também não, forma de governo. Unitário ou federal? Sim. Letra C, que é forma de Estado. Lembra que eu falei com vocês aqui? Eu coloquei e virei aqui por causa da Inglaterra, porque na Inglaterra é o sistema unitário. Lá não tem essa questão da confederação, mesmo porque a Inglaterra é uma ilha, não há necessidade disso. E aí, ela adota também o parlamentarismo, por isso que eu virei para cá. Mas olha aqui, sistema unitário ou federal, beleza. Democrático ou autocrático, autocrático é autoritário, O que acontece? É o que? É o regime, E presidencialista, sigo o presidente, Aqui, sistema de governo, Então não tem como errar uma questão como essa não. Muito tranquilo, tá vendo? Eu falo com vocês, é fácil. Mas onde os alunos têm dificuldade é na hora de memorizar isso aqui. Por isso que eu criei toda essa estrutura para que você possa aprender melhor. Não é difícil não, a gente consegue. Vamos lá. Sim, assinar a alternativa que diferencia o federalismo do Estado unitário. Então bora lá. Letra A. No Estado unitário, a administração não é rigorosamente centralizada. Oi, errado, não é? Porque o que acontece? No Estado unitário, logicamente é tudo centralizado. Se é unitário, B. No federalismo, os estados que ingressam na federação continuam inteiramente soberanos, autônomos e independentes. Continua soberano, Continua, Continua nada. A partir do momento que entrou na federação, perde-se a soberania e ganha-se a autonomia, Beleza, letra C. No federalismo, os estados que passam a integrar um novo estado perdem a soberania no momento em que ingressam, mas preservam, contudo, a autonomia política limitada. Certinho, Letra C, no federalismo. Correto? Então não tem dificuldade com isso não, tá vendo? Já fica uma questão automática. Os entes federativos, eles têm soberania? Não, eles só possuem o quê? A autonomia. Somente a república vai ter o quê? Soberania, D. No federalismo, os estados que ingressam na instituição do novo estado perdem completamente sua autonomia política. Perde? Não, eles preservam sua autonomia política, o que vão perder é a soberania, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui e vou responder mais uma. 6. Com relação à organização do Estado brasileiro, assinar a alternativa correta. Então, vamos lá, organização do Estado. Essa parte aqui dessas competências, Vamos lá. Letra A. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, os territórios, todos autônomos. Território é ente federativo? Não. Então não seja doente, não marque território como ente federativo, Sei que eu faço muita piada sem graça, mas me tolera aí, Vamos lá. Letra B. Os territórios federais integram a União e sua criação. Transformação em município ou em reintegração em estado de origem serão regulados em lei ordinária? Não, já falamos isso inclusive hoje, Reintegração do do território ao estado de origem ou criação vai depender de lei complementar federal. Lei complementar federal, beleza? Vamos lá.
Letra C. Os estados podem incorporar-se entre si ou subdividir-se, ou desmembrar-se para anexarem outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, certo? Mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional por lei complementar certinho, não é? Essa aqui é a parte da questão onde os estados eles podem ter subdivisão, né, incorporação, coisa que acontece. Se eu quero criar um novo estado, por exemplo, vou pegar o norte de Minas e vou juntar com o sul da Bahia, né? O que acontece? Primeiro se faz o quê? Um plebiscito, para ver se as pessoas que estão interessadas, ou seja, interessadas não, para as pessoas envolvidas, né, se elas concordam. Lembrando que plebiscito é uma consulta antes ou depois? Né? Antes, né? Toda vez que nós virmos o nome plebiscito, nós vamos passar um traço embaixo do P de plebiscito, P de primeiro e P também de Palmeiras, não é? Que é o bom time, né? Eu sou palmeirense. Mas chega e fala besteira. Vamos lá. Plebiscito, portanto, é primeiro, é antes, né? Então primeiro faz uma consulta com aquelas pessoas, se elas concordarem com essa criação desse novo estado, junta-se os dois, né? O sul da Bahia, o norte de Minas e formam um novo estado. Agora, se não concordar, né, tchau e benção, acaba com o projeto. Se concordou, segue para aprovação mediante no Congresso, né, por lei complementar. Beleza? Vamos lá. Letra D. Criação, incorporação, fusão e desmembramento dos estados. Faça-ão por lei estadual? Não. Né? Lei estadual vai ser para a criação de municípios, né? Não de estados. Né? Se você for observar, a sequência ela é bem objetiva. Os estados estão vinculados a quem? Estão logo abaixo de quem? Da União. Portanto, se eu quero criar um novo estado, eu tenho que contar com o apoio da União. Na verdade, com a autorização. Né? Se eu quero criar um novo município, o município está vinculado a quem? Está abaixo de quem? Do estado. Portanto, vai ser lei complementar o quê? Estadual para a criação de municípios. Muito fácil isso. Né? Letra E. Os territórios municipais integram os municípios, sua criação e transformação em estado será sempre regulada por meio de lei ordinária. Essa questão é muito... Acho que a pessoa fumou um cigarrinho de maconha, né? E o que acontece? Ela foi escrever essa questão, porque território municipal e ainda por lei ordinária viajou na maionese totalmente. E nós somos edjortanos, nós erramos, nós não erramos essas questões. Tá? Vamos lá, fazer um intervalo aqui, Jordano. Já está dando aqui 13 para 14 minutos, né? Tá passando o tempo aqui. O que acontece? Eu só tomar uma água e a gente volta, tá bom? Até daqui a pouquinho. Então, de volta aqui, né? Já tomei uma água ali, agora já estou com a garganta limpa, já dá para falar um pouquinho mais baixo. Né? Vamos lá, 7. A respeito da organização política administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não podem recusar fé aos documentos públicos. Certo ou errado? Certinho, não é? Porque o que acontece, nós já vimos isso hoje. O que é recusar a fé? Recusar a veracidade dos documentos. Eles não podem fazer isso. Vamos lá. Letra B. A incorporação, a subdivisão e o desmembramento de Estados-membros dependerá de referendo? Não. Dependerá de quê? Plebiscito. Referendo tem um D de depois e plebiscito tem um P de primeiro. Então não caia nessa. É somente plebiscito. Beleza? Vamos lá. Letra C. A autonomia política administrativa é atributo dos Estados-membros, mas não dos municípios. Né? Certo ou errado? Olha, a gente está errado, porque nós sabemos que a resposta certa é a letra A. Mas olha aqui, tá vendo esse macetão que eu coloquei para você? Ó, a gente usando ele quase toda a questão. Né? Ele cai mesmo em prova, pode pegar isso que resolve a nossa vida. Né? Então, o município tem autonomia, obviamente. Né? A letra D, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios dependerá de referendo. Certo ou errado? Errado, é de plebiscito. Vamos lá, letra E. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados pela lei ordinária? Não. Serão regulados pelo quê? Lei complementar federal. Nós já falamos isso na aula de hoje, não é? De tanto que você ouvir, isso já vai ficar gravado aí, né? Vamos lá então. Número 8. Com base na disciplina constitucional acerca da organização política administrativa da República Federativa do Brasil, assinala a afirmativa correta. Então vamos lá. Letra A. Não é possível o desmembramento de um Estado da Federação, pois todos eles já foram taxativamente arrolados pela Constituição da República Federativa do Brasil. O que acontece?
Não é possível mesmo desmembramento, né? Ou seja, já comentei sobre isso, né? Nenhum desses caras aqui eles podem resolver se separar, né, do país. O erro da questão é justamente em falar que é taxativo, né? Embora seja proibido, né, não é taxativo, né? Beleza? Vamos lá, letra B. O desmembramento de municípios far-se-á por lei federal e depende de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios. Vamos lá. O desmembramento dos municípios far-se-á por lei federal? Não. É por lei complementar estadual. Se você marcou essa alternativa aí como certa, é porque você com certeza confundiu uma parte da Constituição que fala assim, ó, como é que é o processo, né, para se criar um novo município, por exemplo. Primeiro faz um estudo de viabilidade municipal, então, para ver se o município tem condições de se manter sozinho. Depois faz um plebiscito, para ver se as pessoas concordam. E o que acontece? Esse plebiscito, que é o terceiro passo, né, em relação ao primeiro, é a questão do estudo de viabilidade, certo? Depois o plebiscito, que é o terceiro passo que entra a lei federal. Para se criar um novo município, tem que estar num prazo determinado em lei federal, ou seja, sei lá, eles criam um prazo falando aqui de 1º de janeiro a dia 10 de outubro, pode criar um município. Então essa é a lei federal estabelecendo o prazo para que se criem novos municípios. Mas os municípios vão ser criados por lei estadual, beleza? O que acontece? A lei federal fala qual é o prazo que pode ser criado e o Estado é ele que efetiva a criação, beleza? Então não confunda isso aí não, beleza? Vamos lá. Parei na letra B, não é? Isso. Letra C. Os municípios podem estabelecer cultos religiosos ou subvencioná-los no interesse da população local. Errado. Nenhum ente federativo pode estabelecer culto religioso. O Brasil é um país laico. Laico ou quê? Não confessional. Ele não professa uma fé específica. Aceita todas, não é? Então não pode. Letra D. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Com certeza, não é? Letra D. Não pode fazer isso. Não é? Nós já vimos até uma questão semelhante a essa, né? Letra E. Para o desmembramento de municípios, deve ser consultada a população do território a ser desmembrado, mas não do remanescente. Se eu vou criar um novo, eu parto da ideia, né, de que eu preciso consultar. Então, vai ter que haver essa consulta. Né? Vamos lá. 9. É elemento do Estado. Né? Vamos lá. Governo soberano? Sim. Né? Vai ter o governo soberano. O que é um Estado? O Estado é um país. O que acontece? Para que eu crie um país, quais são os elementos? Vamos anotar aqui, portanto. Vamos lá. Vou colocar aqui em cima. Eu quero criar um país. Se eu não colocar assim, fica país. Né? Muito obrigado, sei pouco em português. O que acontece? Eu preciso, para criar um país, eu preciso de território, eu preciso de povo, e eu preciso de um negócio chamado de soberania. O que é soberania? Ninguém mandar nesse território, ninguém mandar nesse povo, a não ser as pessoas do local lá. Né? Então, portanto, elemento de Estado, governo soberano. Né? Os outros vêm só mesmo para poder fazer criar confusão na nossa cabeça. Poder judiciário. Né? Poder judiciário é necessário? É, mas não compõe. Né? Como já disse, é poder. Democracia. Democracia é regime. Né? Estado membro da federação. Né? Eu preciso de um estado, não preciso de vários, então eu preciso de vários territórios, vários locais na verdade. Né? E letra E, administração pública direta. Tranquilo. Quando eu falo de administração direta, eu estou me referindo ao próprio estado administrar. Só que o estado antes precisa ser o quê? Soberano. Você não consegue administrar nada. Né? Beleza, Jordano? Vamos lá. 10. Por forma de Estado, podemos entender o seguinte. Então, forma de Estado. Quando fala assim, o que acontece? Lembra-se de federação. Não é? Vamos lá. Letra A. A quem é atribuído e como deve ser exercido o poder político do Estado. Certo ou errado? Vamos ver. A relação de confiança entre poder legislativo e poder executivo com vistas a manter a estabilidade política, jurídica e social. Vamos lá. Letra C.
De que maneira ocorre a organização política e administrativa do Estado, estabelecendo o grau de descentralização do poder central e autonomia dos poderes locais. Essa letra C ela já está mais chamativa para a questão da federação, não é? Letra D. De que maneira é exercido o poder político do Estado em determinado momento histórico, demonstrando assim a relação entre governantes e governados. No caso aqui vai dar a letra C mesmo, porque o que vai acontecer? Vai mostrar o grau de descentralização. O que seria isso aqui? Ó? A federação, lembra lá que eu falei com vocês? É a questão que de divisão, né, de administração. Portanto, nesse sentido, o que vai acontecer? Eu vou ter uma fragmentação do poder central que é espalhado entre diversos membros, né, diversos entes aqui. Então, isso que fala a alternativa C. De que maneira ocorre a organização político-administrativa do Estado e estabelecendo o grau de descentralização. Essa palavrinha mata federação, né, que é justamente o quê? Descentralizar, né? E a autonomia dos poderes locais. Beleza, tranquilo para nós, né? Vamos lá. 11. Quanto ao federalismo, é correto afirmar. Então, bora lá, vamos ver aqui. Letra A. Consiste na divisão do poder entre governo central e governos regionais, na qual cada ente federativo, definido geograficamente, mantém sua soberania. Estava bonitinho até o quê? Soberania, não é? Esses entes federativos possuem o quê? A autonomia e não o quê? Soberania, não é? Vamos lá. Letra B. É uma forma de Estado frequente. Há mais de 2 vezes Estados federais que unitários. Com certeza. É uma forma de Estado frequente. Há mais de 2 vezes Estados federais que unitários. Vamos ver. Letra C. Não permite diferentes formas de governo entre as unidades regionais ou locais competentes da federação. Lógico que admite, porque é uma federação, não é? É costumeiro em países relativamente extensos ou aqueles de menor diversidade social e cultural. A letra D ela é mais interessante, né? Porque justamente é em países relativamente extensos. Então, federação é para isso mesmo, né? Quando não se dá conta de administrar somente com o governo central. Letra E. A autonomia federativa assenta-se na existência de órgãos governamentais próprios e com competências exclusivas. No caso aqui, né, a letra E ela se encaixa melhor em relação à questão de autonomia federativa, né, na existência de órgãos governamentais e com competências exclusivas. Cada um desses daqui, né, apesar de que não seja objeto, né, do nosso edital, por isso que eu nem passei a parte de competências para vocês, mas cada um desses entes eles tem uma competência diferente, né? E nesse sentido, por isso que a alternativa E, ela contempla mais a resposta justamente por isso, por abordar essa parte das competências. Competências está na Constituição do artigo 21 ao 24, né? Do 21 ao 24 eu tenho lá as competências e aí, por isso que vocês, às vezes, para quem não estudou ainda, né, competências, às vezes sente um pouquinho de dificuldade em visualizar isso daí, né? Vamos lá. 12. 12 é um pouquinho extensa, mas a gente consegue matar com muita facilidade. Vamos lá. A Constituição Federal, ao minudenciar o capítulo de que trata, né, a administração pública, declara no seu caput que essa de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já no que diz respeito aos atos de improbidade administrativa, o que seria improbidade administrativa? É de é justamente a parte de alguém que cometeu algum crime estando na frente da administração, né? Então vamos lá. A Constituição Federal especifica expressamente as sanções no caso de ocorrência desses atos. Considerando essas informações, assinala a alternativa que apresenta uma informação correta em conformidade com a Constituição Federal. Então eu quero saber o que vai acontecer com o servidor caso ele cometa improbidade administrativa, né? Vamos lá. Importarão, letra A perda dos direitos políticos, suspensão da função pública, indisponibilidade dos bens. Olha aqui, não é suspensão, não é? É o que? Perca da função, né? Vamos lá, ressarcimento ao erário. O que é erário? Cofres públicos, né? Na gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos lá. Tem perda dos direitos? Tem. Só que também tem perda do cargo, não só suspensão, né? Vamos lá.
Letra B. Importará a suspensão dos direitos políticos, o afastamento da função pública, a disponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na gradação e na forma da gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Está incompleto aqui ainda. Vamos lá. Letra C. Importará a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, né, na forma da gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Né. Vamos lá. Letra D. Importará a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário. Essa aí também está incompleta, portanto, por enquanto a letra C ela está contemplando. Né? Vamos lá. Letra E. Importará a cassação dos direitos políticos? Não. No caso aqui, letra C mesmo. Né? Porque não existe cassação de direitos políticos. Cassação é o quê? É extinção. E não há a interdição ou suspensão. Né? Beleza. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, né, que é os cofres públicos. Então, se o servidor cometer algum tipo de improbidade, ele vai ser, essas aqui são as sanções, ou seja, são as penalidades que podem ser aplicadas a ele, tá bom?